Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Aqui quem fala é a professora Thaisa de Sá e a gente vai começar essa disciplina que é Psicologia Organizacional e do Trabalho, tá? Então, uma pequena introdução à psicologia organizacional, né? Esse ramo da psicologia, ele prima, né, as necessidades das organizações, né, corporativas, sejam elas quais forem, né? A gente vê grandes corporações precisando de trabalho em equipe, de estar organizada em prol de um resultado, e para isso se utiliza, né, a psicologia organizacional, né, para que seja relocados os funcionários, para que os funcionários consigam trabalhar bem em equipe, para que eles possam dar o máximo deles nessas organizações. Ok? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade organizacional. Nós nascemos em organizações, somos educados em organizações e, na maioria das pessoas, consomem uma grande parte de vida a trabalhar em organizações. Então, dependendo uma boa parte do nosso tempo de lazer a jogar e também a rezar, né? Ou então em organizações. Então a gente prima, né? A gente utiliza várias organizações em toda a nossa vida. Ok? Então, a maioria morrerá numa organização. E quando chegar o momento do enterro, a maior organização de todas, né? O Estado tem de dar a autoridade oficial, né? Então, tudo na nossa vida, do nosso nascer até o falecimento, é uma organização. A gente se utiliza dessas organizações. Então, a origem da psicologia organizacional. Então, de acordo com Ferguson, 1961, a psicologia industrial, ela surge como disciplina no dia 20 de dezembro de 1901, né? Então, quando Walter Gilson Scott ele expôs a um grupo de empresários de Chicago argumentos persuasivos e convincentes sobre a utilização da psicologia na publicidade, né? Então, a psicologia organizacional barra industrial, como era na época, ela foca-se na seleção e na colocação de candidatos a emprego, né? É a pessoa certa na função certa, tá? Então, utilizou-se da psicologia para encaixar essa pessoa certa na função certa. Tá? Então, a partir de 1927, a psicologia organizacional ela começou a desenvolver trabalhos mais complexos, envolvendo relações humanas e também motivação. Bem, e o que estuda a psicologia organizacional? A psicologia organizacional ela estuda os fenômenos psicológicos presentes nas organizações, mais especificamente ela atua sobre os problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos. Então, para a psicologia do trabalho, é uma ramificação já da psicologia que abrange as áreas da psicologia organizacional. Então, existia a psicologia do trabalho e das empresas, né? E também na gestão de recursos humanos, ok? Então, sobre esses vários ramos, psicologia educacional ou organizacional, psicologia do trabalho e das empresas, elas estão presentes lá nos recursos humanos, ok? Dessa organização. Então, a maior área da psicologia é a psicologia organizacional, para que vocês tenham noção. Ela abrange cerca de 24% dos psicólogos, né? Ou psicopedagogos também. A função do psicólogo, né? A função de um profissional da psicologia na área organizacional é atuar como profissional de recursos humanos e desenvolver atividades que suprem as necessidades das organizações e as auxiliem a tornar-se competitivas e que sobrevivam nesse mercado globalizado, né? Onde o capital humano e a qualidade total são os pontos chaves para o sucesso organizacional. Então, nesse sentido, o papel do psicólogo e também do pedagogo organizacional, ele é fundamental para alcançar os níveis excelentes
né, de qualidade de toda essa organização. Elenquei aqui as principais atividades, tá? Exercidas pelo pedagogo ou então pelo psicólogo, né? Analisar a relação entre o trabalho e as pessoas. Também temos como primícia orientar o processo de seleção e formação dos trabalhadores, promover a otimização do trabalho, analisar os processos de liderança e de gestão de recursos humanos, explicar e promover, né, o comportamento, procurar promover o comportamento das pessoas no contexto do trabalho, avaliar a motivação e o grau de satisfação dos trabalhadores, compreender as relações formais e informais no interior da organização, procurar compreender e resolver conflitos e também apoiar o controle e a avaliação desses resultados, ok? Então, a importância de um psicólogo para a organização, ela é fundamental para quê? Para a prática dos psicólogos, né, e também de psicopedagogos, as organizações e aplicações da psicologia para um reconhecimento estrutural e também de um diagnóstico de possíveis problemas, né, obtendo assim dados estratégicos e procedimentos de mudanças no ambiente empresarial, tá? Gente, seguinte, quando há uma necessidade de mudança de desempenho dos colaboradores, é comum pensar que a solução mais adequada é um treinamento, né? Então, sendo assim, trata-se de uma empresa ou ministra-se, né, interdependente um curso para atualizar e motivar os funcionários. Né? O organizacional, o psicólogo organizacional e do trabalho, ele aplica esses princípios e métodos oriundos da psicologia a questões relacionadas ao trabalho humano, com o quê? Com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do trabalhador, a sua satisfação em relação ao trabalho que realiza e, por consequência, né, desenvolver também a organização através das pessoas. Então, o âmbito da psicologia organizacional anteriormente, como conhecida como psicologia industrial, ela é uma boa intervenção para melhor gestão dos recursos humanos e ela é desenvolvida a partir de uma compreensão, né, desse clima e da cultura organizacional. Então, esses fatores que serão identificados em entrevistas, em questionários, numa amostra representativa de diversos segmentos da empresa e também no levantamento do clima organizacional. Então, é útil para estudar com cuidado o momento atual vivido numa empresa e a percepção deles e seus outros funcionários antes de levar adiante uma intervenção, tá? E ela pode antecipar problemas e identificar pontos fracos, né? E também pontos fortes a serem explorados. Então, de maneira semelhante, ocorrerá também uma verificação da cultura organizacional. Percebam que a gente falou primeiramente do clima organizacional. Então, o clima organizacional primeiramente será estudado para, por seguinte, né, a gente verificar essa cultura organizacional, né? Ela oferece indicativos, por exemplo, da forma tradicional de resolução de problemas ou também das relações de liderança ou comunicação dentro da organização. E é assim que apontará mais claramente que outros elementos eles devem ser alterados para favorecer uma intervenção bem-sucedida. Por quê? Porque pouco adiantará promover esforços para aumentar a segurança no trabalho se a cultura ela compactua com os indivíduos que mantêm o ritmo de produção. Então, mesmo para que esses procedimentos eles sejam afrouxados ao longo do processo, né, é necessário a gente extinguir certas culturas, né, que para melhorar o rendimento em prol do resultado da equipe. Ok? Então, por fim, tantos elementos assim a serem considerados, seria justo pensar que uma consultoria organizacional em gestão de pessoas é algo dispendioso,
né? Dependioso. Então, vai depender o quê? Da relação do custo, né, versus o benefício que deve ser analisado em relação aos efeitos, né, com relação à intervenção, que essa intervenção pode ser a curto, a longo prazo, né? Os fatores tangíveis, né, como a melhoria de produção e os intangíveis, como a melhoria das relações entre pares, né, e superiores e subordinados ou até mesmo com o cliente. Então, nunca é demais lembrar que o elemento humano, ele é um fator diferencial numa organização. Então, ao gerar soluções, né, movimentar o negócio e tornar mais próxima as relações com o seu cliente. Então, a função do psicólogo organizacional é atuar como facilitador e conscientizador dos papéis de vários grupos que compõem a instituição, né, considerando essa subjetividade dos indivíduos sem perder de vista a sua inserção no contexto mais amplo da organização. E então, gente, as organizações em que pode é, ter essa intervenção. Em todas as organizações, na verdade, né? As econômicas, as consultorias, as sociais, educacionais, de saúde e da justiça, né? Sendo elas privadas ou públicas, onde as questões da organização e da gestão dos recursos sejam considerados como fator de sucesso, tá? Então, podem também trabalhar em centros de investigação científica, tá? Essas organizações, né, esses psicólogos, ou psicopedagogos, eles atuam em todas as áreas onde as organizações elas estão presentes, ok? E qual é a diferença da psicologia organizacional em relação às outras áreas da mesma, né, da psicologia? A psicologia ela é única, né, e ela é voltada para o bem-estar das pessoas. Mas a grande diferença é simples, que as atividades desempenhadas no dia a dia da psicologia organizacional, ela está voltada para o trabalho em grupo e de pessoas em prol da produtividade, né, e do desempenho do trabalho, porque as pessoas, elas não estão bem, seja com algum problema em casa, um estresse no trabalho ou algo do gênero, né? Por algum motivo, as pessoas daquele grupo, eles não estão rendendo, não estão sendo produtivos, né? Não está se conseguindo alcançar a meta, né? Então, em prol do bem-estar do funcionário, do bem-estar dessa empresa, né, dessa harmonia, o psicólogo ele deve trabalhar para que o colaborador esteja bem sempre nesse ambiente de trabalho. A diferença da psicologia, continuando, né, com relação às outras áreas, né, da mesma. Então, a gente já falou que a psicologia é única, né, mas que a psicologia organizacional está voltada para o trabalho, né, para esse ambiente de trabalho, para esse grupo de pessoas que ali trabalham. Então, temos em Portugal o exemplo da Microsoft, né, e da Remax, né, que aplica muito bem esta teoria, né, que presencia a competitividade saudável e os bons resultados da empresa derivados do bem-estar dos seus trabalhadores, tá? Então, a Microsoft, que é uma empresa de sistemas, de peças, de sistemas operacionais, se um colaborador ele estiver satisfeito, a premissa dessa empresa é a seguinte, né? Desculpa. Se um trabalhador estiver satisfeito, o trabalho produzido terá maior qualidade e seu desempenho também será mais produtivo. Então, uma empresa que saiba reconhecer o trabalho realizado pelos seus funcionários, ela merece que estes, né, se empenhem e deem o seu melhor, né? Na empresa ideal, o ambiente de trabalho ele é agradável, ele existe a competitividade saudável e também as regalias são muito mais, né? São mais que muitas, na verdade. Se é daqueles que pensa que a empresa ideal não existe, então desengane-se, né?
Lá na Microsoft existe serviços de manicure, pequenos almoços, aulas de ginástica, máquina de engraxar sapatos, massagens são apenas alguns serviços oferecidos por algumas empresas por seus colaboradores. Eu acho que uma empresa que investe muito no funcionário, aqui a nível de Brasil, é a Cacau Show. É Cacau Show, sim. Uma vez eu vi, não era do seu fundador, era de um funcionário, uma funcionária, que fez lá um tour, né? E aí ela mostrava as regalias que eles tinham, né? Os ambientes onde eles poderiam estar, que eles poderiam provar, né? Do que estava sendo feito. Eram algumas regalias bem deliciosas até. Então, assim, os funcionários dessa empresa, eles, com essas regalias, né, eles consideram que a política de compromisso e o programa de reconhecimento de prêmios em dinheiro são apenas algumas das regalias com que a Microsoft presenteia os seus colaboradores. Né? Para além disso, os trabalhadores dessa empresa eles também podem contar com serviço de manicure, de engraxate. Então, trata-se o trabalhador de forma, né, que ele se sinta cuidado ou mimado pelas pessoas que ali trabalham. Então, a Microsoft ela não esquece ainda que os serviços, né, dos seus serviços, onde os funcionários podem pedir, por exemplo, para lavar o carro, para entregar um fato para limpar uma parte da sua roupa para limpar na lavanderia, lá, enfim, são algumas regalias que podem ser colocadas aqui. De acordo também, continuando sobre essas regalias, sobre a diretora de recursos humanos da Microsoft, que é a Teresa Nascimento, né? No ano passado, maio foi o mês saudável, mais saudável, né, do que o ano passado, com várias iniciativas, desde aprender a cozinhar saudável, né, com um chefe lá, e as palestras sobre aventuras, sobre caminhadas, sobre doenças cardiovasculares, né, dadas por alguns médicos. Então, os filhos do funcionário também não foram esquecidos, né? Em mês de novembro, eles passaram a ter uma nutrição infantil, né? Consultas com uma nutricionista infantil, uma vez por mês com a médica, né? Tudo pago pela empresa. Então, percebe-se que nessa organização eles primam mesmo o seu funcionário, né? O bem-estar do funcionário, não só do funcionário, mas também chega até os seus familiares. Então, gente, em termos gerais, na psicologia organizacional, o estudo ele é constituído com condutas e experiências dos sujeitos, né, numa perspectiva individual, que é individual, mas é social, né, busca a sociedade e de um grupo de contextos relacionados com o trabalho, ok? Então, abrange a sociedade como um todo, não só aquele ambiente de trabalho. A psicologia do trabalho na perspectiva micro, tá? Na perspectiva micro, ela interessa pelos processos e pela conduta do indivíduo, né? O que é diferente da psicologia do trabalho na perspectiva macro. Ela interessa-se pelos processos e pela conduta dos grupos e pelas interações que são do indivíduo como para o grupo, né? Para o grupo. Então, por exemplo, uma gestão que ela é diferenciada. Outro exemplo. O João trabalhava numa empresa há muitos anos e era um funcionário sério, dedicado, cumpridor das suas obrigações e, por isso mesmo, já com os seus 20 anos de casa, num belo dia, João procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. E aí ele começa: patrão, trabalho há 20 anos nessa empresa, com toda a dedicação, só que sinto-me um pouco injustiçado. O Rafael, que está conosco há 3 anos, está a ganhar mais do que eu. Então, assim, o patrão, ele
ouviu atentamente e disse: João, ainda bem que vieste aqui. Antes de tocar no assunto, tenho um problema para resolver e gostaria de tua ajuda. Após o almoço, quero dar fruta como sobremesa para o nosso pessoal. Então, aqui na esquina tem um mercado. Por favor, vá até lá e verifique se ele tem ananás. Então, o João saiu até a sala e foi cumprir lá a sua missão, né? Após 5 minutos, o João estava na sala, estava de volta lá na sala. E então, João, verifiquei como o senhor mandou. Tem ananás. Quanto custa? Ah, isso eu não perguntei. Talvez, se tem quantidade suficiente para atender a todos os funcionários, sabe? Se tem quantidade suficiente para atender todos os funcionários, também não perguntei isso. Há alguma outra fruta que possa substituir o ananás? Não sei. Vamos continuar. Posto isso, o patrão pegou o telefone e mandou um recado, mandou chamar o Rafael. Deu a mesma orientação que dera a João. Rafael, quero dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. E aqui na esquina tem um mercado. Vá até lá e verifique se tem ananás, por favor. Ao fim de 8 minutos, Rafael tinha regressado, né? Com a resposta, né, do chefe. Eles têm ananás, sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranjas, bananas e maçãs, né? O ananás é vendido a 1,50 euros cada, a banana e a maçã a 1 euro o quilo. Então, a laranja custa 0,25 euros, né? A unidade. Mas, como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles disseram que fariam um desconto de 15%. Então, aproveitei e deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou Rafael. Agradecendo as informações, o patrão dispensou para retornar ao trabalho. Virou-se para João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: João, o que é que estavas a dizer? Conclusão. A proatividade do nosso Rafael conquistou ali o chefe, né? E o que, que a gente quer nas organizações? Pessoas mais proativas, né? É muito fácil a gente chegar numa organização, tá lá há 20, não é fácil, quer dizer, não é fácil estar lá há 20 anos e a empresa precisa mais de você, mas você não se recicla, né? Você não faz o mais ou faz mais do mesmo, né? Percebam aqui que o Rafael, ele tem esse reconhecimento apenas 3 anos, né? Mas ele meio que se ligou que a organização ele precisava desse funcionário que é mais proativo, ok? Então, assim, a gente vai finalizar essa primeira parte, né? Nós vamos ter 3 partes da nossa aula e também vai ter um questionário no final dessas três aulas para que a gente possa continuar ainda mais, né? Essa matéria que ela é tão ampla, que é psicologia organizacional, ok? Então, até a parte 2. Muito obrigada.